Olá, o Visão Parlamentar de hoje é com o deputado Amarildo Cruz, que está cumprindo seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa e também pela terceira vez assume agora, em 2016, a liderança da bancada de oposição na Casa de Leis. Deputado, liderar a oposição dentro da Assembleia, né, que temos a maioria, situação, partido do PSDB, a maior oposição do PT nacionalmente. No seu discurso, deputado, o senhor falou que acima das siglas partidárias, o interesse público estaria acima de qualquer interesse. Como é que o senhor vai conduzir essa liderança, deputado? Em primeiro lugar, acho que com uma certa experiência já, é a terceira vez que eu exerço a liderança da oposição aqui na casa, e também pela forma como a gente se preocupa em fazer política e se comportar enquanto deputado, enquanto homem público. Ser oposição é salutar, é fundamental para a democracia, o governo não pode ser absoluto. Logicamente que é importante que tenha debate de ideias, que tenha proposições diferentes daquela de quem está administrando, e fazer isso eu acho que é o nosso papel aqui na casa. E eu até falei isso no meu discurso também, que buscar fazer isso de uma maneira diferente. Os interesses do Estado, eles têm que ser a máxima para qualquer político que busque fazer política com responsabilidade. Não tenho nenhum constrangimento de votar favoravelmente alguma matéria que beneficie, sob a nossa ótica, a população do nosso Estado. Mas tenho o dever e a independência de, logicamente, apresentar alternativas e de contestar aquilo que entendemos que não é bom. E é nosso papel, nós temos a obrigação de fazer isso. Temos feito isso. A nossa bancada, nós temos 4 deputados já com uma certa experiência. Então, liderar essa bancada não é muito difícil. Na verdade, a gente trabalha muito em harmonia. Como nós somos 4 parlamentares, cada um de nós exerce a liderança, né, durante o mandato. Ou seja, um ano, são 4 anos de mandato, são 4 parlamentares, um ano cada um. Um ano cada um nas principais comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, né, na mesa também nós procuramos fazer um rodízio. Então, como nós temos já um ambiente tranquilo na convivência com os demais deputados da bancada de oposição, eu acredito que nós vamos fazer da melhor maneira possível, mas, acima de tudo, deixando e fazendo com que impere o bom senso. Nós temos que ter essa responsabilidade e independência de poder colaborar com aquilo que é importante. A bancada de situação aqui, nós somos 24 deputados, são 4 de oposição e 20 de situação, praticamente. Então, nenhum deputado de situação tem liberdade ou independência, muitas vezes, para criticar, né, problemas que o Estado tem. Falei isso também no meu discurso. O Estado tem problemas sérios na área da saúde, que não adianta o governador maquiar com toda a boa vontade que pode ter no seu discurso, né, os números, ou seja lá o que for, porque a realidade nós nos deparamos com ela no dia a dia. Nós temos problemas sérios na saúde, temos problemas sérios na segurança. Esse Estado tem problemas aí de anos e anos, que é, por exemplo, a questão indígena, que é uma questão que não se resolve e tem aí, nós estamos falando de uma população, de um segmento muito fragilizado da população, que precisa de amparo e proteção do Estado. Nós temos problemas seríssimos na educação, enfim. E isso tudo precisa ser debatido aqui dentro da Casa de Leis, porque é aqui que nós aprovamos a política que é implementada dentro do Estado, aquilo que é executado, principalmente pelo governo, dentro do Estado. Então, se nós temos de 24, 20 que não tem tanta independência para fazer esse debate, cabe à oposição, cabe a nós levantar essas questões aqui dentro, debater com independência, apontar caminhos, votar contra, se for o caso, como já fizemos em várias situações, mas também não votar contra só por votar, dizendo claramente não votamos porque não concordamos com isso, porque na nossa visão a alternativa seria essa, ou seja, apresentar alternativas também para que a gente possa estar colaborando com o processo de melhoria e de desenvolvimento do nosso Estado. Deputado, quando o senhor fala em alternativas,
diante do discurso do governador na posse aqui, na abertura dos trabalhos legislativos aqui na Casa de Leis, já existe, assim, da oposição, algumas alternativas quando o assunto é saúde pública, a questão da construção dos hospitais regionais que foi colocado, a segurança pública. Como é que vocês vão cobrar e na verdade, além da sigla partidária, fazer com que isso aconteça, né? Sim. Que a Caravana da Saúde está sendo um sucesso, ok, mas como falar um pouco da questão da regionalização da saúde pública dentro de Mato Grosso do Sul? Sim. A questão da saúde, todos os indicadores e pesquisas mostram que é a principal preocupação da população, até porque ela aponta que é o segmento que tem a deficiência maior, né, na qualidade do serviço que é colocado à disposição da população. Cláudia, nós debatemos aqui, durante esse tempo todo que nós estamos aqui na Assembleia, as alternativas na saúde de uma forma muito enfática. Nós somos defensores, defendemos no nosso partido o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E o que nós percebemos hoje no Brasil, infelizmente, e principalmente aqui no nosso estado, é o enfraquecimento do Sistema Único de Saúde. Existe todos os movimentos são feitos no sentido de fortalecer a medicina privada, de fortalecer a medicina como negócio, de fortalecer a medicina como fonte de renda. E o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de primeiro mundo, copiado por outros países. Os Estados Unidos o presidente Obama, durante esse tempo todo de presidente, não conseguiu implementar um sistema que seja 1/3 daquilo que o SUS é aqui no Brasil. Os Estados Unidos tem um sistema que a medicina é 100% privada. Ele está tentando lá ver se consegue proteger pelo menos 20% da população com atendimento de saúde público e gratuito, como nós temos no Brasil. E aqui no Brasil 100% da população está cobertada pelo SUS. O cidadão mais humilde, o cidadão mais rico desse país tem direito a ir em qualquer lugar e ser atendido de graça. É obrigação do Estado, está na Constituição. Só que aquilo que na prática nós vimos, o que acontece? Vão se criando alternativas para quê? Em não tendo o público de qualidade, você tem que abrir mão do privado. E aí o que acontece? Os governos não fortalecem o público, para o público não ser de qualidade, e aí ter que lançar mão do privado. E aí você paga milhões e milhões de reais, desvios de equipamento, de recursos, médicos que não cumprem seus plantões, problemas que nós detectamos aqui na CPI da Saúde, que você acompanhou conosco, que nós fizemos um amplo levantamento sobre a situação da saúde aqui no Estado, apresentamos as alternativas e uma delas era o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Aí o governo do Estado manda aqui para a Assembleia um projeto que cria as OS, que são as organizações de saúde, que nada mais é do que você passar a responsabilidade do público para o privado. As OS são empresas que vão administrar os setores, todos os setores de saúde aqui no Estado, através dessa lei, dessa autorização que foi feita, que foi passada aqui pela Assembleia Legislativa. Então, a Caravana da Saúde é paliativo, sabe? Eu não questiono o mérito de repente, ir lá resolver o problema de catarata, o problema de saúde das pessoas ali naquele momento. Foi importante? Lógico que foi importante. Né? Não tenha dúvida com relação a isso, mas eu não quero uma saúde que seja paliativa e que resolva o problema ali naquele momento. Nós temos que ter uma coisa que dê segurança para o cidadão, que na hora que ele tiver o problema, tá, ele pode procurar o hospital público e ser bem atendido. Porque, muito bem, a dor não tem hora marcada, a dor não dá na hora que a caravana está passando na cidade, né? Ela provavelmente vai acontecer na hora que a caravana não tiver, porque ela passa lá durante 2, 3 dias. E o resto do ano? Né? E o resto de todo o tempo. Então, assim, discutir essa questão com mais profundidade e com responsabilidade é o nosso papel e nós vamos, com certeza, intensificar isso aqui na casa durante esse ano. Deputado, na sua opinião, Mato Grosso do Sul sabe enfrentar a crise? Nós temos conseguido enfrentar essa crise? Como é que o senhor avalia? Sim, sem dúvida. Os números mostram isso. Normalmente, o nosso estado sempre ele cresceu acima do crescimento nacional, acima da média nacional. Quando o Brasil crescer a 1%, 2%, 3%, Mato Grosso do Sul, às vezes, cresceu mais do que o dobro. Sempre foi a média. Nós sempre
tivemos acima da média nacional de crescimento e de desenvolvimento. Não é diferente no momento de dificuldades. Eu não gosto de falar momento de crise, porque eu estou com 53 anos de idade e eu já vi algumas coisas, né? Eu já vi inflação a 84% ao mês no nosso país, né? O dinheiro desvalorizado, eu me lembro que muitas vezes, quando comecei a militar na esquerda, por exemplo, os trabalhadores desse país faziam campanha para que pudesse o salário mínimo no Brasil atingir $100. O salário mínimo brasileiro hoje está acima de $350, né? Os trabalhadores faziam campanha para que o poder aquisitivo fosse outro, para que pudesse ter mais distribuição de renda, pudesse ter acesso a casa, pudesse ter acesso a bens de consumo que trabalhadores, por exemplo, não tinham. Então, eu vi momentos de dificuldade desse país que ali sim era crise. O que nós estamos passando hoje, na verdade, são momentos de dificuldades acentuados por uma disputa política muito grande que, logicamente, ela influencia negativamente na economia, no desenvolvimento do país. Só que, irresponsavelmente, alguns setores têm feito essa disputa fora do momento de eleição, e essa disputa ela se deu principalmente porque a presidente Dilma se reelegeu em 2014, daí para frente, alguns inconformados porque perderam a eleição, começaram de uma forma irresponsável, não pensando, logicamente, no desenvolvimento do país, não pensando em preservar o país, logicamente, acentuar um momento de dificuldade econômica que nós estamos atravessando e que, diga-se de passagem, também os sinais da economia mostram reação já neste momento, né? Os números começam a melhorar com relação à inflação, com relação à taxa de juros, à geração de emprego. A economia brasileira, graças a Deus, em 2016 começa a dar sinais de reação concretos. Mas esse momento de dificuldade que nós estamos atravessando, e aí eu quero, só a gente dar uma olhada porque está acontecendo no mundo. Nós não somos uma ilha, nós não estamos isolados do resto do planeta, né? Vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um número de desempregados recorde que nunca teve na história, muito maior do que tem no Brasil. E aí é a referência, porque os Estados Unidos vê na Europa. Europa desde 2008. Tem países que não conseguiram sair da crise de 2008, que estão quebrados até hoje, como a Grécia, como Portugal, como a Espanha, e não dão sinais de reação. Não dão. Aqui na América do Sul, o Brasil, nos BRICS, nos países, nos 5 países em desenvolvimento, né, o Brasil não é o pior deles. Na América do Sul, o Brasil, com certeza, é um dos melhores, que está em melhor situação econômica. E, principalmente comparado com os Estados Unidos e com a Europa, que são a referência de muita gente que adora, né, aqueles que têm como dizia o Nelson Rodrigues, a sensação de o brasileiro vira-lata, que não tem amor à pátria e acha que o de fora é mais bonito. Tem muita gente que acha que, principalmente nos Estados Unidos, que é na Europa, que é referência, que é um monte de coisa, que adora as coisas lá de fora e não valoriza o que acontece aqui dentro. Nós temos um momento de dificuldade, mas com certeza absoluta, tão melhor do que há muitos anos dentro do nosso país nós não conseguimos ter uma situação de estabilidade, de segurança política e com tudo o que está acontecendo, com as instituições funcionando normalmente, o que é importante. Deputado, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão dos conflitos de terras em Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que a bancada é muito cobrada em relação a isso, porque a gente sabe que a solução basicamente vem do governo federal. Como é que vocês estão trabalhando isso, deputado, enquanto defesa, enquanto trazer uma solução para Mato Grosso do Sul, para que a gente evite mídias negativas, como tem acontecido no estado, quando o assunto é conflito de terras envolvendo índios e produtores? Cláudia, nós vamos continuar esse ano e eu quero estar agendando algumas idas com a bancada em Brasília, porque ser bancada de oposição aqui, porque o PSDB governa o estado e nós que somos do PT, não ser oposição ao governo federal não é fazer política com seriedade. Lógico que nós não somos oposição ao governo federal porque somos do mesmo partido. Tem uma compatibilidade de ideias aí na ampla maioria daquilo que está sendo implementado. Mas tem problemas pontuais que têm que ser apontados, têm que ser criticados, se for o caso. Não tenho nenhum constrangimento com relação a isso. O governo federal deixa a desejar nessa questão, né? Mas não é o governo da Dilma, foi o governo do presidente Lula,
foi o governo do Fernando Henrique, foi o governo do Itamar, foi o governo do Sarney, foi o governo do Collor, foi todos os governos. Nenhum governo teve a competência de enfrentar adequadamente e resolver essa questão aqui no nosso estado. Então, isso nos leva a uma reflexão. Será que todos esses governos não quiseram resolver o problema? Lógico que não. Todos esses presidentes, com certeza absoluta, quiseram resolver o problema. A questão é que isso mostra a complexidade desse problema. Não é um problema fácil de se resolver. Não é um problema fácil de se resolver. Até porque o governo federal trabalha com a seguinte situação. Aquilo que nós aplicarmos como modelo de resolução no Mato Grosso do Sul vai servir para o resto do Brasil. E conflito entre indígenas e produtores nós não temos só aqui no nosso estado. Nós temos praticamente em quase todo o país. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, que é um estado extremamente desenvolvido, mas tem remanescente de indígenas que reivindicam terras no estado de São Paulo, no país inteiro. Então, veja bem, não é fácil isso. Você tem que buscar uma resolução de acordo com a lei, que também tem uma outra complexidade, porque a Constituição Federal, por exemplo, ela proíbe que você indenize a terra que seja comprovadamente indígena, que você indenize apenas a benfeitoria, mas você não precisa indenizar a terra. Esse é um problema crônico, porque o Estado brasileiro titulou essa terra e a grande maioria das pessoas adquiriram essas terras de boa fé, estão lá há 30, 40, 50 anos com a sua família. E como que você vai tomar a terra agora e não vai indenizar? Não é justo, não é justo. Então nós temos um problema complexo, muito complexo de ser, para ser resolvido. O que eu acho que nós podemos ajudar, enquanto bancada, não só, não é fazendo CPI aqui dentro, porque a CPI não vai resolver. Obviamente a questão é de competência nacional. Não adianta, nós não vamos fazer palanque aqui para discutir essa questão. Nós podemos fazer audiência pública, nós podemos debater com seriedade, tirar alternativas, ir ao governo federal, ir ao judiciário, para que efetivamente a gente não só cobre, mas busque alternativas, aponte soluções. No mandato passado, o ex-deputado Petila aprovou um projeto aqui na casa, criando um fundo, para que nesse fundo pudesse ser capitalizado recursos para poder indenizar as pessoas de boa fé, que hoje são proprietárias de terras que são, que segundo levantamentos mostraram que são terras indígenas. Ou seja, fazer ações nesse sentido para que efetivamente nós possamos cobrar, apresentar essas soluções a quem tem a competência de resolver, o judiciário e principalmente o governo federal. Cabe a nós continuar a fazer esse papel. Eu acredito na resolução dos problemas, eu acredito que a gente consiga avançar, e temos que acreditar. E essa é a nossa função. Quero, como líder da oposição, durante esse ano de 2016, ajudar e tomara que a gente consiga, se não resolver totalmente, pelo menos avançar bastante e resolver uma grande parte desses problemas que pelo menos mostra a ação e o quanto que essa questão é debatida e ela é um ponto de preocupação de todos aqui dentro, não só da bancada de oposição, mas eu acho que todos os deputados aqui têm essa preocupação da gente poder ajudar na resolução dessa questão. Deputado, eleição, muito trabalho esse ano? Bastante, ano de eleição, 2016. Todos os deputados, logicamente, têm suas bases, seus prefeitos, seus candidatos, seus vereadores. Isso é da democracia. Me perguntaram aqui, no dia da volta dos trabalhos, olha, a eleição vai atrapalhar os trabalhos que vão ser desenvolvidos durante 2016 aqui na casa e tal. Eu acredito que não atrapalha em nada. Nós temos que entender que isso aqui é uma casa política. Nós fazemos política e a política ela é salutar. Não tem sociedade organizada sem política, pelo menos no regime, no sistema democrático. Eu não conheço o sistema melhor, se alguém tiver que apresente, coloque aí para a sociedade para ser apreciado. O problema é que hoje, Glaucio, uma grande parte da grande mídia, principalmente, colocou a política todo dia na cabeça do brasileiro como se fosse o cerne de todos os problemas do Brasil. E quando você fala a palavra política, muita gente já tem uma indisposição. Quando você fala político, então, pior ainda. Isso é muito ruim. Não estou falando que é ruim porque eu sou político. Eu sou funcionário público, concursado, eu tenho uma vida, tenho profissão, tenho uma série de coisas. Faço política porque acho que a política é importante, é nobre, é salutar e busco fazer com seriedade. Tenho uma história construída em cima disso. Tenho orgulho de ser político. Agora, fazer o que estão fazendo com a política hoje no Brasil
Isso não é ruim para mim, isso é ruim para a sociedade como um todo. Para todo mundo, é ruim. As instituições têm que ser fortalecidas. Tem problema, a política é desonesta, teve problema aqui, teve problema ali, tira, toma um mandato, põe na cadeia, faz o que tem que fazer com qualquer cidadão. Mas valorize aqueles que fazem um bom trabalho, valorize os bons projetos, valorize aquilo que é apresentado para a sociedade, que mostra resultados e que nós percebemos que modifica efetivamente a vida das pessoas. Você pega hoje o jornal, por exemplo, 90% das coisas que você vê num jornal são coisas ruins, mas tem 10% de coisas boas. E 90% é ruim porque muitas vezes o chefe do editorial orientado pelo dono o chefe de redação orientado pelo dono do jornal manda colocar e enfatizar as coisas ruins. Nós estamos num país e num estado que acontece muita coisa boa e que precisa ser valorizado, precisa ser mostrado. Nós não moramos num lugar ruim, esse país aqui é referência. Todo mundo que vem para cá gosta. Tem gringo aqui, estrangeiro de tudo quanto é lugar. O nosso estado valoriza um lugar maravilhoso, com clima, com povo, com topografia, com vegetação, com natureza, com rio, com tudo de bom que não se tem em outro lugar. E aí você tem uma campanha orquestrada irresponsavelmente, principalmente pela grande mídia, que faz com que as pessoas se sintam um lixo, que faz com que as pessoas pensem que esse país aqui, que nós somos a pior coisa do mundo. Nós não somos. Nós somos o que há de melhor no planeta. E muita gente inveja o que nós temos aqui. Nós temos que valorizar. Os políticos são problemas? Mudem, melhorem o voto, sejam mais críticos, pensem, porque nenhum político chega em lugar nenhum sem voto. São as pessoas que colocam. À medida que nós aproveitarmos ano de eleição como esse de 2016, para podermos fazer isso, como cidadão, cada um de nós vamos melhorar bastante o nosso país. 2016 vai ser um ano importante, nós vamos renovar. Acredito que nós vamos, os deputados, trabalhar, cada um com bastante ênfase nas suas bases, mas com essa máxima, tentando fazer com que esse ano, depois de tudo que aconteceu, efetivamente o eleitorado possa melhorar bastante a qualidade na escolha dos políticos que vão governar os municípios. E melhorando a qualidade dos políticos, consequentemente, melhora a política, melhora o nosso país, melhora o nosso estado. Muito obrigada, deputado. Eu sei que não vai ser fácil a liderança da oposição, mas com fé sucesso, em Deus, com tranquilidade, trabalho. A gente consegue Com fazer certeza. um bom trabalho. Muito obrigado, Glaucio. A gente fica por aqui. Nós entrevistamos o líder da oposição da bancada do PT na Casa de Leis, o deputado Amarildo Cruz. Continue com a gente. Até o próximo.